Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa 23ª aula, que é o início do nosso capítulo 10. Como comentei na aula passada, nós entramos agora na 23ª e na 24ª aula, então nessas duas próximas aulas, nós entramos no que nós chamamos do segundo parênteses do Apocalipse, tá bom? Bom, o livrinho também é um tema muito comentado dentro do Apocalipse e eu coloco ele como nosso primeiro tema em relação ao segundo parênteses, que é o capítulo 10 realmente de Apocalipse. Então a aula de hoje gira em torno do capítulo 10 e nós vamos entender em detalhes o que o Apocalipse quer transmitir a nós neste capítulo. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por mais um momento na tua presença. Eu te agradeço pelo teu agir no meio da tua igreja, Senhor. Porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. E o ensino bíblico, Pai, também nós reconhecemos que é uma bênção do Senhor para nós, porque nós temos a oportunidade aqui de aprender a Tua Palavra e desfrutar de conhecimentos, ó Pai, que nós vamos colocar em prática em nossos dias. Por isso eu te agradeço e eu consagro esta aula ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos iniciar a nossa 23ª aula. Bom, esse slide aqui eu estou colocando nas últimas aulas, que realmente é o resumo das nossas últimas aulas em relação às trombetas. Amém? Então, nós vimos aqui as 4 primeiras trombetas relacionadas aos impactos naturais. Aqui está a descrição de cada uma delas, que nós escrevemos também em aulas anteriores. Bom, nas duas últimas aulas que nós demos, a 5ª e a 6ª trombeta, nós falamos do nosso primeiro e do nosso segundo ai. Relembrando que esse ai do Apocalipse são acontecimentos mais intensos do que das 4 primeiras trombetas, e os ais do Apocalipse está diretamente relacionado à raça humana. Amém? Bom, se você quer relembrar esse primeiro ai e o segundo ai, só assistir às nossas duas últimas aulas. Amém? Bom, antes então de nós tratarmos essa 7ª trombeta, nós vamos ter então aqui duas aulas referentes ao capítulo 10, ao capítulo 11, que realmente é um parênteses que nós vamos abrir, nós vamos explicar na aula de hoje, antes de nós entrarmos aqui no terceiro ai. Amém? Bom, então encontramos aqui nesse trecho nosso segundo interlúdio, ou nosso segundo parênteses na narrativa do Apocalipse. Amém? Bom, vamos relembrar então que nós temos aqui dois acontecimentos, o arrebatamento e a grande tribulação. Amém? Bom, esses dois acontecimentos estão ficando claro durante nossos estudos e de acordo com a nossa linha adotada, nossa linha cronológica, né, o contexto histórico que nós estamos adotando como estudo aqui do Apocalipse, aula 10, vamos lembrar lá, irmãos? Amém? Bom, nós temos aqui dois acontecimentos, o arrebatamento e a grande tribulação. Bom, no capítulo 7, irmãos, nós encontramos lá, e nós demos esse estudo já, o nosso primeiro parênteses. Amém? Quando nós falamos lá do primeiro e do segundo grupo, vocês estão lembrados? Esta aula que nós falamos do primeiro e do segundo grupo é o que nós chamamos aqui no Apocalipse do primeiro parênteses. E é o estudo que nós demos referente ao capítulo 7. Se nós fôssemos, e nós vamos aqui colocar dentro de uma linha cronológica, para nós situarmos o capítulo 7, o primeiro parênteses, dentro de uma cronologia, então nós colocamos exatamente entre esses dois grandes eventos aqui, o arrebatamento e a grande tribulação. Então nós definimos que o primeiro parênteses aqui, o capítulo 7, ele acontece entre o arrebatamento e a grande tribulação. Só para lembrarmos, nós falamos esse estudo aqui específico do primeiro parênteses, que João está situando o primeiro e o segundo grupo e todo aquele contexto está acontecendo no período pós-arrebatamento, mas ainda não havia chegado à grande tribulação. Então nessa transição do arrebatamento para a grande tribulação é o que nós colocamos então o capítulo 7. Tá bom? Então o capítulo 7 está acontecendo entre o arrebatamento e a grande tribulação. Então, só para nós descrevermos aqui, para nós lembrarmos desse estudo específico do primeiro parênteses, nós estudamos duas visões. A visão da grande multidão, que fazia alusão ao arrebatamento, e nela João estava contemplando então antecipadamente a igreja arrebatada diante do trono de Deus e do Cordeiro.
Nosso primeiro grupo lá então nesse estudo, já a visão dos 144 mil selados das tribos de Israel, fala da restauração espiritual do remanescente do povo judaico. Esta visão do capítulo 7 fala então da consumação do mistério de Deus. Bom, esta aula está detalhada, irmãos, é só vocês pesquisarem aí dentro do canal da igreja, quando nós falamos nesse estudo sobre o primeiro e o segundo grupo. Amém? Então, dentro de uma cronologia, o parênteses 1 aqui, o capítulo 7, acontece então entre o arrebatamento e a grande tribulação. Bom, estou colocando isso aqui para vocês, irmãos, porque como nós, na aula de hoje, nesse estudo, nós vamos tratar do nosso segundo parênteses, então eu só estou lembrando que já aconteceu então o primeiro parênteses, que é exatamente esse estudo do primeiro e do segundo grupo, que é o estudo do capítulo 7. Bom, então, na aula de hoje nós temos então o segundo parênteses, que é o capítulo 10 e o capítulo 11. Então esta aula e a aula que vem nós vamos tratar então do segundo parênteses. E esse segundo parênteses então acontece durante a grande tribulação. Enquanto o capítulo 7 está acontecendo entre o arrebatamento e a grande tribulação, o capítulo 10 e o capítulo 11 são eventos que estão acontecendo durante a grande tribulação. Amém? Bom, cronologicamente então, o parênteses 2 aqui, capítulo 10 e capítulo 11, acontece então durante a grande tribulação. Esta é a principal diferença desses dois parênteses dentro de uma linha cronológica. Parênteses 1, entre o arrebatamento e a grande tribulação. Parênteses 2, durante a grande tribulação. Tá claro? Vamos lá. Abra comigo então, irmãos, Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Acompanhe comigo a leitura. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs-se o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que esses 7 trovões emitiram, e não escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá então o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bom, essa é a descrição então de Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao 11. A principal característica que nós vemos aqui nessa sessão é o livrinho. É por isso que é o tema da aula de hoje, o livrinho. Amém? Vamos lá. Bom, essa sessão de Apocalipse começa assim: e vi outro anjo forte. Então, o anjo que João aqui contempla é semelhante ao anjo que iniciou as revelações de João, conforme nós já falamos aqui, estudamos no capítulo 1. Veja, a língua grega possui aqui então, irmãos, 2 vocábulos para outro. Tá? Quando João fala, e vi outro anjo forte. Então esse vocábulo aqui que João utiliza, outro, nós fomos tratar no grego, nós encontramos 2 vocábulos para essa expressão aqui, que é a expressão allos e a expressão heteros. Então essa expressão aqui, outro, ou pode ser relacionado ao grego allos, ou pode ser relacionado ao grego heteros. Amém?
Bom, se nós falamos de halos, nós estamos falando que esse outro se refere a outra coisa da mesma natureza, ou seja, é semelhante. Se no original esse outro estiver sendo relacionado a héteros, então esse outro significa algo de natureza diferente, não idêntico ao primeiro. Amém? Tá claro? Então, se é relacionado a halos, é esse outro relacionado à mesma coisa a qual está sendo comparado. Héteros, essa definição é diferente daquela que está sendo comparado no texto. Amém? Bom, nessa expressão aqui, então, e vi outro anjo forte, nós encontramos o vocábulo halos. Ou seja, o ser espiritual que aparece nessa visão aqui para João é exatamente igual ao capítulo 1. Então, o mesmo anjo, o mesmo ser que aparece no capítulo 1 de Apocalipse para João é o mesmo que está aparecendo agora no capítulo 10 para João. Amém? É a expressão halos que está sendo utilizado aqui. Que descia do céu. Então a expressão utilizada aqui é descer. Amém? Isso demonstra claramente que se trata de um anjo do céu. Amém? Por que eu estou colocando isso? Porque existe uma diferença muito forte entre descer e cair. Amém? Cair é como se ele realmente fosse expulso. Descer, eu estou descendo por livre e espontânea vontade. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, cair, sempre nós relacionamos a algo negativo. Então, se é algo negativo, nós falamos que são anjos das trevas, anjos caídos. Se a expressão é descer, então o que nós caracterizamos aqui, o que conota, é que esses seres que descem mantêm acesso entre a terra e o céu. Então, nós caracterizamos como anjos do céu. Amém? Então é muito importante nós prestarmos atenção nessas características que o texto nos apresenta. Então, a característica aqui descer demonstra realmente que esses seres tinham a convicção e tinham a decisão de vir aqui na terra, de descer, de subir. Amém? Lembra-se muito daquela visão que Jacó teve dos anjos subindo e descendo a escada. Amém? Então existe muita diferença entre anjos que descem e anjos que caem. Sempre caem é algo negativo. E sempre que desce, nos remete, são seres que têm livre escolha para descer. Amém? Para subir. Eu acho que está clara essa questão. Amém? Então, a expressão aqui descer demonstra realmente que o que o João está descrevendo aqui são seres do céu, são seres que realmente não estão sendo expulsos, mas por livre e espontânea vontade estão descendo. Tá? Bom, vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol e os seus pés coluna de fogo. Bom, essas características aqui então eu não vou gastar tempo nisso, amém? Tudo isso aqui foi caracterizado nas primeiras aulas que nós demos. Tá? Como nós estamos falando aqui que este mesmo anjo é o mesmo que do capítulo 1, então essas características já foi tratada no capítulo 1, nas primeiras aulas. Amém? E tinha na sua mão um livrinho aberto. Então aqui nessa sessão aparece pela primeira vez a palavra livrinho, amém? Que é o tema da aula de hoje. A primeira característica que eu coloquei para vocês é que o tempo verbal fala que o livrinho foi aberto e permanece aberto. Amém? É importante nós analisarmos isso. Esse livrinho que João está descrevendo aqui, que ele vê e tinha na sua mão um livrinho aberto, então por esse contexto histórico, por esse contexto aqui que João está descrevendo, esse livrinho aberto significa que ele foi e permanece aberto. E segunda característica que eu coloco para vocês neste trecho desse texto é que esse livrinho é o mesmo que estava na destra de Deus e que foi aberto completamente pelo Cordeiro. Lembra-se dos estudos do capítulo 4 e do capítulo 5. Então aquele livrinho do capítulo 4, que estava à destra daquele que estava sentado sobre o trono, é esse livrinho aberto que João está descrevendo aqui. Tá bom? Bom, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós veremos, irmãos, em estudos posteriores que a expressão aqui terra está relacionado a judeu, está relacionado a Israel. Então sempre quando a Bíblia cita terra, ela está relacionando muito a Israel, amém? E águas está relacionado a nações, amém? Nós vamos ver isso posteriormente quando nós formos tratar da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, tá bom? Aqui temos então o alcance da mensagem do livrinho, que é um alcance mundial, tá? Um alcance globalizado. A mensagem então tem a ver com o destino de toda a humanidade.
Então, se a Bíblia está citando aqui mar e terra, ele está sempre relacionando a não só a Israel, mas aos gentios também, tá bom? Bom, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Então a voz aqui é profunda e grave, e tanto produz temor, quanto chama então a atenção dos ouvintes. Então essa expressão brama o leão significa então que essa voz produz temor e produz, então chama a atenção daquele que está ouvindo, tá? E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então o Apocalipse não descreve o que seriam esses 7 trovões. Nós temos aqui uma característica muito especial, digamos assim. É a primeira vez que Deus ele não permite que João escreva aquilo que ele estava analisando, aquilo que ele estava vendo e ouvindo, tá? E sendo ouvidas então dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então, assim como aconteceu com Daniel, acontece aqui com João. Foi vetado o entendimento das profecias. João é impedido de relatar as palavras proferidas pelos 7 trovões. Assim como chegou o tempo do livro de Daniel ser esclarecido, é um ponto que eu coloquei aqui também em aulas anteriores, o porquê que o livro de Daniel é selado e o livro do Apocalipse é aberto, tá? Chegará então o tempo que essas palavras aqui que estão cerradas, seladas para João, também chegará o tempo delas serem conhecidas. Bom, como sempre, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Chegará o tempo realmente em que tudo isso será esclarecido. Amém? E isto é o tempo de Deus, não é o nosso, tá bom? E eu coloco aqui essa expressão aqui de Deuteronômio 29, quando Deus decide então velar, selar a sua palavra, a sua verdade, não adianta então nós trabalharmos aqui com especulação. Amém? Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Então, se não está sendo revelada o que esses 7 trovões falaram, irmãos, não vamos especular, tá bom? Chegará o tempo, e o tempo de Deus, que isso será revelado. Por ora, o Apocalipse não revela isso para nós, tá bom? Bom, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. É exatamente essa imagem que você está vendo aí. Essa imagem demonstra o que? Juramento. Então sempre quando a pessoa vai fazer o juramento num tribunal, ou quando ela vai fazer um depoimento e que ela vem como realmente testemunha, ela realmente ela faz esse gesto de dizer somente a verdade. Então essa mão levantada e a mão sobre a Bíblia demonstra realmente juramento em dizer a verdade. Aqui nessa sessão o Apocalipse está dizendo que o anjo levantou a sua mão, então é exatamente isso, demonstrando juramento, tá? Relaciona essa imagem quando você lê esse texto aqui de Apocalipse. Este é o gesto assumido então por alguém que vai pronunciar um juramento, uma cena muito comum em tribunais, onde a mão é colocada sobre a Bíblia ou levantada ao alto. O anjo, tendo uma de suas mãos o testamento divino, faz um juramento baseado evidentemente na pessoa de Deus, tá? E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e o que não haveria mais demora. Então fica claro aqui que o anjo fez um juramento perante Deus, tá? O anjo faz um juramento, então, cujo teor se resume no fato de que não haverá mais demora. Então, nessa sessão aqui de Apocalipse, o juramento de Deus, o juramento que o anjo faz na presença de Deus, o intuito desse juramento é que não haveria mais demora. E eu coloco essa expressão, essa pergunta, essa indagação para vocês, irmãos. Que demora é essa? Mas que demora? Amém? Vamos entender essa expressão demora. O que está demorando? Vamos lá. O versículo 7, irmão, responde a nossa pergunta sobre a demora. Aqui nesse versículo 7, então Apocalipse 10, versículo 7, diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Amém?
Então acompanhe comigo esse raciocínio, irmãos, se ficará claro essa seção aqui de Apocalipse 10. Tá? Então a demora que estava para chegar ao fim refere-se ao mistério de Deus, ou segredo de Deus, tá? O qual estava prestes a se consumar. Mas o que seria então esse mistério de Deus? Então nós temos a resposta de que a demora que o anjo estava tratando aqui em Apocalipse 10 era referente ao segredo, ao mistério de Deus. Então vamos entender que mistério, que segredo é esse. Amém? Encontramos diversas passagens aqui no texto sagrado que trazem esta expressão. Veja, se você ler Romanos capítulo 16, do versículo 25 ao 26, olha o texto que você encontra. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Amém? Então essa expressão, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Amém? Então o apóstolo Paulo está tratando aqui em Romanos desse mistério de Deus. Tá? E Paulo deixa claro, se nós lermos agora 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 7, que o Evangelho é esse mistério que o apóstolo Paulo está tratando aqui em Romanos, que esteve oculto desde os tempos antigos. Amém? Então leia comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 7. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, de 1 a 7. Então, nessa sessão aqui de Coríntios fica claro que o apóstolo Paulo fala que o mistério de Deus é o Evangelho. É o Evangelho que esteve oculto e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Tá claro essa questão, irmãos? Então, basicamente, o mistério de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Mas vamos entender isso aqui, e só analisando esse texto de Romanos e esse texto de Coríntios, nós conseguimos traçar a seguinte relação. O mistério é relacionado ao Evangelho, e o Evangelho é relacionado à sabedoria de Deus. É isso que nos diz essa sessão que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Então até aqui nós temos esta relação. Mistério relacionado ao Evangelho, e o Evangelho é relacionado à sabedoria de Deus. Tá? Bom, podemos relacionar então o mistério de Deus com o Evangelho, e podemos relacionar o Evangelho com a sabedoria de Deus. Mas então, mais uma pergunta. Essa questão aqui de sabedoria de Deus. O que é? O que seria então a sabedoria de Deus? Bom, vamos responder essa pergunta também. 1 Coríntios, irmãos, 1,30 nos diz que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Amém? Então, nessas características, uma das características citadas aqui pelo apóstolo Paulo em Coríntios é que Jesus Cristo é sabedoria. Amém? E podemos relacionar sabedoria de Deus também com testemunho. O testemunho de Deus também é
Jesus Cristo. Então, tanto a sabedoria de Deus como o testemunho de Deus é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, essa questão de Deus utilizar métodos ou meios para falar ao homem, e ele, nesses últimos dias aqui, o autor de Hebreus está falando que ele falou através do Filho, mostra que o testemunho então de Deus é Jesus Cristo. Amém? Então, respondida a pergunta, a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Então o mistério é relacionado ao Evangelho, que é relacionado à sabedoria de Deus, que é relacionado ao Jesus Cristo. Então perceba que o Evangelho, o mistério de Deus, é extremamente ligado a Jesus Cristo. Tá? Paulo nos dá mais uma informação, se nós lermos Efésios 3, de 1 a 6, que o mistério aqui pode ser relacionado com revelação. Amém? Mais uma questão que nós podemos relacionar aqui ao mistério. Acompanhe comigo Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 6. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Amém? Então que você perceba que o apóstolo Paulo faz então nesse trecho aqui de Efésios a relação do mistério de Deus com a revelação de Deus. Tá? Então, sendo assim, nós temos então a seguinte relação que nós vimos no slide anterior: mistério relacionado ao Evangelho, relacionado à sabedoria de Deus. Então o mistério está extremamente ligado a Jesus Cristo. Bom, então quando nós falamos de mistério, nós podemos relacionar à revelação. Quando nós falamos de Evangelho, também nós falamos de revelação. Amém? Então mistério, irmãos, é relacionado a Evangelho. Como o Evangelho é o mistério de Deus, tanto o mistério como o Evangelho, nós podemos relacionar com esta revelação. Mistério relacionado à revelação é o texto que nós lemos aqui agora. O apóstolo Paulo faz esta associação em Efésios 3, de 1 a 6, que nós lemos aqui. Mistério é relacionado à revelação. Então a revelação de Deus é o mistério de Deus. É isso que nós lemos aqui em Efésios. E se você ler comigo também Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 a 12, olha o que o apóstolo Paulo também fala. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o evangelho que ele está pregando, que ele estava pregando aos Gálatas, não foi dado a ele por homens, mas por Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo fala então, que o mistério de Deus pode ser relacionado ao Evangelho e por si também pode ser relacionado à revelação. O que nós caracterizamos aqui nesse gráfico, né, nessa relação aqui que nós estamos colocando, é que tanto Evangelho como revelação é sinônimo, são a mesma coisa. Amém? Então, se são a mesma coisa, tanto o Evangelho como a revelação é o mistério de Deus. Amém? E se nós estamos falando então que a sabedoria de Deus em Jesus Cristo, a revelação que o apóstolo Paulo cita em Gálatas, a revelação que o apóstolo Paulo cita em Efésios, o mistério que João está citando aqui no Apocalipse, nada mais é do que Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo sempre fala, a mensagem que eu prego para vocês é Jesus Cristo crucificado, é Jesus Cristo ressurreto. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho que eu tenho pregado para vocês. E é isso que nós pregamos, irmãos.
A nossa palavra, o evangelho que nós anunciamos, o mistério que nós estamos anunciando, o mistério de Deus, que agora é revelado através da sabedoria, através de Jesus Cristo, nada mais é de que Jesus Cristo morreu por todos os pecadores, levou sobre si todos os pecados, pagou o nosso preço, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. E que nós precisamos aceitá-lo. Esta é a mensagem que nós estamos anunciando. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo anunciou. Este é o mistério que foi revelado através de Jesus Cristo, que João está tratando aqui em Apocalipse. Está claro? Então, concluímos então que o mistério está relacionado ao Evangelho e é a revelação, os quais na realidade então são a mesma coisa. Sendo assim, o Evangelho e a revelação estão relacionados à sabedoria de Deus, relacionados a Jesus Cristo. Então, basicamente, irmãos, toda essa explicação que estou dando para vocês é para dizer que esse mistério que João está falando aqui em Apocalipse é a mensagem do Evangelho. Esse mistério é Jesus Cristo. Amém? Então, basicamente, toda essa relação que analisamos se resume a uma verdade grandiosa. O mistério de Deus é o Evangelho, a redenção destinadas a todos os povos. Então, primeiro ponto que eu coloquei para vocês, esse plano redentor originou-se há milhares de anos ainda no Éden, passou por diversas etapas até o momento em que Cristo, pelo sacrifício, redimiu o pecador. Então, antes de Jesus Cristo vir à Terra, o povo fazia sacrifícios, fazia realmente o cumprimento dos rituais estabelecidos por Deus no Antigo Testamento, e quando Jesus Cristo vem e cumpre a lei, esses rituais não é mais necessário e esse plano de redenção se cumpriu em Jesus Cristo. O segundo ponto que eu coloco aqui para vocês é que a redenção previa uma restauração completa, não somente uma restauração do coração e da mente, mas também uma restauração do corpo. Amém? Então, quando nós estamos falando, irmãos, que João está falando aqui, que o anjo está falando, não haverá mais demora. Essa demora está relacionada ao mistério. Então, se o mistério é relacionado ao Evangelho, o anjo está falando, não haverá mais demora em se cumprir a plenitude do Evangelho, a plenitude da revelação, a plenitude do mistério. Isso não haverá mais demora, se consumará. E quando nós estamos falando que consumará, o que de fato é? É a redenção que nós chamamos de redenção plenamente consumada. Amém? A redenção previa um novo reino, vivido antecipadamente sobre a terra, mas que se consumaria um dia em um reino perfeito acima de um reino terreno. Então, o arrebatamento da igreja é realmente o cumprimento deste mistério. O arrebatamento de Deus é realmente a chave de ouro para fechar todo este mistério, toda essa pregação do Evangelho, todo esse plano de Deus. Amém? Então, o que o anjo está falando basicamente aqui é do arrebatamento. Não haverá mais demora em relação ao Evangelho, não haverá mais demora em se cumprir a plenitude deste Evangelho, a plenitude desse mistério, a plenitude de Jesus Cristo. Está falando aqui do arrebatamento. Tá? Então o cumprimento aqui do segundo e do terceiro item é o que nós chamamos de redenção plenamente consumada. Ou seja, esta redenção é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é o evento que traz a consumação, então, do mistério de Deus anunciado nesta sessão do Apocalipse. Amém? Ficou complicado, irmãos? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para mim. Porque para mim é muito clara essa questão. Mas pode ser que para quem está me ouvindo aqui não ficou muito bem explicado, tá? Como eu falo sempre para vocês, sempre existe um jeito melhor de explicar alguma coisa, tá? Se essa explicação minha em relação a esse mistério que tratado em Apocalipse não ficou claro, deixa nas mensagens para mim, ou vocês podem me ligar, mandar mensagem ou me procurar na igreja sem problema nenhum. Amém? Bom, vamos continuar aqui. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Então essa voz aqui é a mesma voz mencionada que nós analisamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Tá? Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo. Então este livrinho é o mesmo que estava na mão do cordeiro, que uma vez quebrando-lhe os selos, abrindo os 7 selos, encontra-se, obviamente, aberto. O testamento divino está aberto. Nós chamamos esse livro aqui em estudos anteriores de testamento, e eu dei as características também.
tá bom? Só rever os estudos anteriores. E fui ao anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Bom, João não foi o único homem de Deus que passou por essa experiência, amém? De sentir a mensagem de Deus amarga no seu ventre. Ezequiel também recebeu de Deus esta ordem semelhante. Ezequiel 2:8 diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E também Ezequiel 3,15 diz assim: eu fui a Tel Abib, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Então a experiência de Ezequiel em profetizar para o povo realmente trazia esse amargor, muitas vezes no ventre, na vida de Ezequiel. Tá? Então nós temos aqui duas características, basicamente nessa sessão de Apocalipse, que é o doce e o amargo. Então o que nós caracterizamos aqui com a expressão doce? Caracterizamos como um sabor agradável da palavra trazida diretamente por Deus. Todos nós, irmãos, sentimos este doce, como se fosse o sabor do mel realmente, tá? Da palavra de Deus em nossas vidas. Mas quando a palavra de Deus fala que esta palavra se fez amarga no ventre de João, é que essa mensagem que seria rejeitada, trazendo graves consequências aos desobedientes. Então a palavra do Evangelho, que trazia salvação, trazia esperança a uma nação que se arrependesse, isso é doce. Mas para uma nação, irmãos, para um povo que rejeita a palavra de Deus e que permanece no pecado, isso se torna amargo. Tá clara essa diferenciação? Bom, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca então era doce, como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então a mesma mensagem que nos salva condena quem a rejeita. Então, por isso que é essa expressão aqui, doce e amargo. Doce para salvação, amargo para a condenação daqueles que rejeitam a palavra. Amém? Bom, a mensagem então trazia muita alegria aos salvos pelo destino final, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, amém? Vida eterna, coroa. Isto são palavras doces para aqueles que tomam posse. Mas nós temos também a questão amarga, que a mensagem então traz tristeza e agonia aos desobedientes e obstinados, os quais, mesmo presenciando os diversos juízos divinos, não se mostrarão arrependidos de suas más obras, como vimos nos selos e nas trombetas. Então essa rejeição em relação à palavra é o que nós caracterizamos aqui como o amargor, o amargo da palavra. Tá? E ele disse-me: importa então que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então a mensagem que João deveria levar ao mundo era a mensagem do livro aberto, a mensagem do testamento divino, tá? Mostrando a todos as bênçãos dos obedientes e a maldição dos rebeldes, doçura e amargura eternas. Amém, irmãos? Bom, esta é a aula de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, se alguma explicação que eu dei para vocês aqui ficou um pouco confusa, escreve nos comentários para mim, ou vocês podem me procurar sem nenhum problema. Mas eu acredito que a aula foi uma bênção, eu acredito que as explicações foram bem expostas aqui. Amém? Bom, irmãos, esta foi a explanação então do capítulo 10 de Apocalipse, tratando do livrinho. E na aula que vem, então, nós damos continuidade a esse segundo parênteses que nós estamos tratando, quando nós falamos das famosas duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse. Espero vocês na próxima aula, então. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos encerrar esta aula falando com Deus. Amém? Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra, Deus. Como é bom sentir e ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. Porque o Senhor tem nos ensinado. E não há outro lugar que nós possamos estar, senão na Tua presença. E eu Te agradeço por isso. Pai, se o inimigo está tentando roubar, se o inimigo está tentando arrancar a Tua verdade do coração da Tua igreja, Senhor, eu clamo ao Senhor nesta noite,
Eu peço que o Senhor venha e tire toda a armadilha. Impeça que o inimigo faça os teus planos na vida da tua igreja. Mas o que eu peço é que os planos do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, Senhor, que isto venha se cumprir em nossas vidas. E a tua igreja, Senhor, tem estado aqui, ouvindo a tua voz, aprendendo a tua palavra, aceitando o teu convite. Então abençoa-os, Pai, aonde quer que eles estejam, que eles possam colocar em práticas esses ensinamentos para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado por separar novamente o seu tempo para ouvir mais uma aula. Eu espero vocês então na 24ª aula, quando nós vamos falar das duas testemunhas. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser.